Bom dia para aquelas pessoas que têm me acompanhado aqui através do Alô Luísa, tanto quanto no Facebook como no YouTube. O que é que está acontecendo em Angola, afinal de contas? Quem são essas juízas, não é? Indicadas por quem, para quem? Onde é que essas se formaram, afinal de contas? O que é ser juiz, afinal de contas, nesse país, Angola? O que é ser juiz, afinal de contas, neste país, Angola? Onde é que essas senhoras se formaram? Não é? São juízas de quê? São juízas de quê? Uma cidadã angolana, não é? Foi afrontada, foi insultada, foi abusada, foi maltratada diante da sua família, na presença de uma criança, não é? Que tipo de juiz é essa? Juíza Zaira Conceição. Que tipo de juiz é você? É? Que tipo de juíza é você? Você só tem envergonhado, não é? Tem envergonhado cada vez mais, não é? Certos juízes, não é? Que trabalham com a verdade, que trabalham exatamente, que respeitam, não é? Essas esferas jurídicas, judiciárias, dentro e fora da advocacia. Juízes essas que não cumprem com aquilo que é as esferas jurídicas, judiciárias, que não cumprem minimamente, não respeitam minimamente as instituições essas, não é? Que lhes são entregues, que lhes são dado, não é? Para que elas possam se responsabilizar com tudo aquilo que acontece, não é? Que tipo de juiz é essa, a senhora Zaira Conceição? Onde é que já se viu uma juíza que se diz juíza, não é? Será que esse status que vocês têm de juíza tem vos subido na cabeça? Será que esse status de juízes tem vos subido na cabeça? Será que vocês não sabem se enquadrar, não é? Naquilo que vos são, não é? Que é do vosso direito, que é o vosso trabalho. Será que vocês não têm a capacidade de dominar essas áreas? Onde é que já se viu? Só mesmo em Angola que se vê isso. Juízas que estão metidas em escândalos, juízas essas que não sabem se posicionar perante as situações familiares, juízas essas, não é? Que por vezes têm comportamentos abusivos, que se deslocam, não é? Que se metem em escândalos, juízes essas que é triste acompanhar essa situação. Nós temos que deixar essa juíza bem famosa, juíza Zaira da Conceição, não é? É uma vergonha. Juíza Zaira da Conceição é uma vergonha. Que tipo de juiz é você? Que tipo de juíza é você? Onde é que tu te formaste? Famílias essas que adquiriram as suas casas há 40 anos. Há 40 anos. Ultimamente temos acompanhado aqui certas situações de certas famílias que têm perdido, não é, as suas casas, não é, por uma brincadeira, por egoísmo de certos juízes, por egoísmo de certos generais, por egoísmo de certos políticos, não é? E ultimamente nós temos acompanhado aqui, é uma vergonha em pleno século XXI, não é?
Pessoas essas que perdem as suas casas, não é? Pessoas essas que perdem os seus bens sem que lhes, não é, possam reverter a sua situação. Não é? Onde é que nós estamos? Em que país? Em que país nós estamos? Não é? Que tipo de país é esse? Onde a justiça não funciona, não é? Onde o mais pobre, o mais miserável não tem espaço. Que tipo de juiz é essa? Que tipo de país é esse? Que tipo não sei que tipo de... Como é que eu posso me dirigir a essa senhora? Só no país Angola, país das brincadeiras, isso acontece. Em países esses sérios, isto não acontece. Juiz a se deslocar, não é? Acompanhado de polícias para ir tirar fora, não é? Uma mãe de família. É? O sítio onde devem ser tratados esses assuntos é no tribunal, não é na casa das famílias, não é destruindo famílias, não é? É uma vergonha. É uma vergonha. São pessoas essas indicadas. Pessoas que fazem isso são pessoas indicadas. Pessoas essas que se sentem, não é, donas do poder, não é? Pessoas essas que se sentem dona do país, não é? Pessoas essas que deveriam defender a família. Pessoas essas que deveriam proteger o cidadão comum, o cidadão normal, não é? São pessoas essas que têm posto em causa o direito da família, o direito das crianças, não é? O direito do cidadão, não é? E nós achamos que é desta forma que devem agir. Nós achamos que devemos aplaudir esses comportamentos. Não. Devemos nós condenar esse tipo de comportamento dessas juízas. Devemos nós condenar esse comportamento dessas juízas angolanas. Juízas angolanas, generais, não é? Que deveriam se posicionar, que poderiam se dar respeito como, não é? Figura máxima, figuras essas de uma categoria tão importante, não é? Mas que só nos deixa envergonhado cada vez mais, não é? Nós achamos que ser juízes nós podemos fazer tudo. Podemos mandar em certos lugares, podemos fazer e desfazer, não é? Podemos destruir, podemos maltratar, não é? E esses polícias também deveriam ter vergonha de acompanhar uma juíza como essa. Uma juíza que não sabe se meter no seu lugar, uma juíza que não sabe impor o respeito, não é? O que nós temos acompanhado ultimamente é famílias a perderem os seus bens, que ninguém fala nada, que ninguém não é, consegue meter essas pessoas nos seus devidos lugares. Que tipo de governantes são esses? Que tipo de governo nós temos? Não é? Que tipo de república é essa que nós temos? Que tipo de república nós temos? Quem nós somos, afinal? Nós somos lixo? O cidadão normal é lixo? O cidadão normal não merece defesa? O cidadão normal não merece ter uma vida normal? O cidadão normal não merece ter paz na sua residência? O cidadão normal não merece ser respeitado diante dos seus filhos? O cidadão normal, não é? Não tem direitos nesse país? Quem são, afinal de contas, os donos desse país? Quem são? São os juízes? São os advogados? São os deputados? São os políticos, afinal de contas, donos desse país das maravilhas? Temos que fazer andar esses nossos vídeos para que esses juízes possam, não é,
saber que existem pessoas que estão atentas com relação aos seus comportamentos abusivos. Devemos nós começar a falar desses casos nas redes sociais, sim. E depois eles não querem ser falados nas redes sociais. Porque eles estão a ser postos, não é? Estão a ser estendidos em praça pública das redes sociais. É dessa forma que nós temos mesmo que fazer. Para que essas pessoas tomem nota, tomem juízo. Respeitem a sociedade. Respeitem os seres humanos. Respeitem esses, não é? Esses angolanos. Respeitem. Devemos nós começar a boicotar o trabalho desses senhores. Porque não é normal uma juíza que se diz juíza não trabalha desta maneira. Uma juíza que é juíza, senhora Zaira, já deveria meter o seu lugar. Já deveria meter em causa. Já deveria abandonar esse título de juíza. Pensamos nós que ter um cargo importante, não é? É ser deusa. É ser dona de tudo aquilo que não lhe pertence. Nós achamos, não é? Que ser formada em alguma coisa, podemos nós acionar o botão de donos de tudo. Como esses governantes têm feito. Como essas polícias têm feito. Como esses deputados têm feito. Como esses políticos têm feito. Tanto quanto políticos esses do partido no poder, como políticos esses dos partidos da oposição. Devemos nós começar a pôr, né, o nosso dedo a esses assuntos. Não podemos olhar somente, não é? É uma vergonha em Angola, é uma vergonha o comportamento desses políticos, o comportamento dessas pessoas que se acham dono de Angola. É uma vergonha autêntica. Zaira Conceição, não é? É uma pouca vergonha. Em pleno século XXI, uma juíza se posicionar desta maneira, não sabe estar, não sabe se posicionar, não sabe onde é que é o seu lugar. Muitas dessas juízas têm tido comportamentos esses, não é? Desvinculados naquilo que lhes cabe, naquilo que lhes é de direito. Muitas dessas juízas, não é? Tem se mostrado o quanto são incompetentes. Muitas dessas juízas têm se mostrado o quanto são incompetentes, porque muitas famílias têm perdido os seus bens, sem que ninguém possa os acudir, sem que ninguém os possa, não é, mostrar direção para que eles possam encontrar uma via de conversação. Ainda mais quando alguns bens se encontram localizados em alguns pontos estratégicos das cidades ou dos bairros, não é? Esses juízes têm se mostrado o quanto são coniventes com a destruição em massa, não é, das famílias angolanas. Esses juízes têm se mostrado o quanto eles são egoístas. Essas juízas, não sei se essa juíza é mãe, não é? Se tem filhos, não é? Se tem família. Muitas delas têm esse tipo de comportamento, não é? E nós queremos abafar o caso. Nós estamos aqui para trazer esses casos diante das redes sociais. Não estamos aqui para passar a mão na cabeça dessas pessoas. É uma vergonha autêntica, juíza Zaira Conceição. Juíza essa que eu estou a me dirigir, angolana. É uma vergonha o que vocês têm feito, né? Nos tribunais, dentro dos tribunais, fora dos tribunais, né? Fazendo trabalhos esses secretos,
não é? Fazendo trabalhos esses que não condiz com a realidade, não é? É uma vergonha, é uma vergonha. Eu estou a fazer esse vídeo diretamente para mostrar o quanto estou descontente com esse tipo de comportamento. Quando as televisões não relatam esses assuntos, nós nas redes sociais devemos focar nesses assuntos das famílias, focar nesses assuntos, não é, do cidadão, porque este sim é o nosso trabalho. Quando se toca a assuntos esses, não é, que remetem, que põem em causa a vida do cidadão ou dos angolanos, devemos nós focarmos, devemos nós falar, devemos nós trazer esse tipo de assunto. Devemos nós fazer com que essa juíza seja famosa, juíza Zaira, não é? Com exceção. Vê-se o quanto a senhora é arrogante, vê-se o quanto a senhora é despreparada, vê-se o quanto a senhora, não é, não está preparada para ocupar esse cargo. Achamos nós que ser juíza, não é? Podemos tudo. Não, não podemos tudo. Não podemos tudo. Nós temos acompanhado várias famílias, mas muitas famílias que têm perdido os seus terrenos, têm perdido os seus bens sem que ninguém os possa defendê-los. Temos acompanhado várias famílias, várias famílias que têm perdido os seus bens, sem que ninguém possa os defender, não é? E nós achamos que estamos num país seguro. Nós vivemos em um país de insegurança a partir dos juízes, a partir dos polícias, a partir daqueles que nos governam, não é? Nós vivemos em um país inseguro, que nós não sabemos o dia da manhã. Nós não sabemos, não é, a quem nós podemos recorrer. Não sabemos a quem são essas pessoas, não é? O porquê que essas pessoas agem dessa forma. A quem o cidadão deve confiar. Nós perdemos totalmente a capacidade, a confiança de confiar a essas instituições. É uma vergonha. Uma vergonha. Em pleno século XXI, é uma vergonha uma juíza se posicionar desta maneira. É uma juíza que deveria dar exemplo aos outros que estão a acabar agora de se formar. É uma juíza que não tem capacidade nenhuma de refletir, né, com relação ao seu comportamento, com relação à sua posição, com relação ao abuso. Não é? É uma juíza, não é, que já deveria pôr o seu lugar à disposição. São pessoas essas que são indicadas. São pessoas essas que se acham, não é, que podem, devem fazer tudo mais alguma coisa. Eu espero que o presidente da República possa olhar por essas situações, porque são N e N famílias que têm estado nessa situação, que são insultados, que são abusados dentro das suas casas, que são lhes retirados de qualquer forma como se fossem animais. Animais esses sem direito. Ainda animal, em certos países o animal tem mais valor que um cidadão. Um animal tem mais valor que um cidadão angolano. Um animal tem mais valor. Estão a ouvir esse barulho desses animais aqui? Estão protegidos por lei. Estão protegidos. Têm direitos que o cidadão angolano no seu próprio país, na sua própria pátria, na sua própria casa não tem direitos nem de reclamar, nem de se proteger perante os seus filhos, perante a sua família. É uma vergonha autêntica. O Alô, Alô, Luísa hoje fica por aqui. Até já. Quem sabe?